Meus amados, paz do Senhor Jesus, amém? Quantos podem louvar a Jesus nessa noite? Diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? E quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Amém, louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Enquanto você procura Mateus 13, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, nesse culto de ensino, para ouvirmos e aprendermos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, deve estar na tela também para vocês. Diz assim o texto: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe-a com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, chegada a perseguição por causa da palavra, logo se ofende,
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. O capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, ele é um texto muito interessante. Ele é um texto bastante interessante, porque em Mateus, capítulo 13, Jesus fala de 7 parábolas. Quantas parábolas? 7. Jesus conta só num capítulo 13, ele conta 7 parábolas. Jesus conta a parábola do semeador, a que nós acabamos de ler. Ele conta a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. Jesus fala da parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola de grande valor, a parábola da rede lançada ao mar, e a parábola de um profeta que não é honrado por seu próprio povo. Parábolas, como todos sabem, são ensinamentos que produzem ou que pretendem produzir, trazer algum ensinamento de vida. E a parábola do semeador, ela é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas que o Evangelho ele é recebido, aceito na vida das pessoas. Só que se você for lá no Evangelho de Marcos, São Marcos também registra que Jesus também contou para eles essa mesma parábola, a parábola do semeador. E o texto diz mais ou menos assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira do mar, e em pouco tempo, enquanto ele ensinava, uma grande multidão se ajuntou aos pés de Jesus, ao seu redor. E então ele entrou num barco. Olha a visão de Marcos, é um pouco diferente da visão de Mateus. Marcos diz que Jesus entra num barco, senta no barco, enquanto o povo fica na praia e Jesus se distancia. Aqui nós temos uma técnica de oratória. Jesus usa o vento como seu microfone para aumentar, porque a multidão era grande. O texto não diz quantas pessoas, mas era uma multidão. E provavelmente quando se agregavam multidões ou multidão ao lado de Jesus, não se falava de menos de 3.000 pessoas. E Jesus usa essa técnica para que ele possa falar sem um megafone, sem um microfone, e usa o vento para levar o som da sua voz até a multidão. E o texto continua dizendo que em pouco tempo uma grande multidão se assentou aos pés dele, e ele entra no barco enquanto o povo fica na praia, e ele os ensinava contando várias parábolas como esta. Ele disse: um lavrador saiu para semear. Enquanto esse espalhava as sementes pelo campo, algumas caíam à beira do caminho, e as aves vinham e comiam as sementes que caíam à beira do caminho. Outras caíram em um solo rochoso, e não havendo muita terra, elas germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam por conta do calor do sol causticante, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes, elas caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada poder produzir. Ainda outras caíram em um solo fértil, e nesse solo elas caem e germinam, crescem e produzem uma colheita
E Jesus, ele dá o número da produção. Ele diz, uma colheita ele gera 100, a outra gera 60 e a outra gera 30, mediante aquilo que foi semeado, plantado. Então Jesus lhe disse: quem tem ouvidos, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 discípulos e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram a Jesus: Jesus, o que significa essa parábola? O que significa essa história? Jesus respondeu, e Jesus disse assim: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para nós o privilégio que eu e você temos de ler a palavra de Deus, mesmo que pareça tão difícil de entender, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a revelar a palavra, e ela é revelada para nós. Jesus respondeu: a vocês então é permitido, gente, para nós que servimos ao Senhor, é permitido entender. E Jesus não estava dizendo, o texto é bem claro que ele diz que é permitido entender o segredo do reino de Deus. Por isso eu uso parábolas para falar, porém os de fora não entendem. Os que estão fora do círculo, os que estão fora, e eu disse aqui que uma palavra que nós usamos muito, que é mistério. Mistério é isso. Mistério é ouvir uma parábola, mistério é ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Por quê? Porque você e eu estamos dentro do círculo do entendimento e da revelação da palavra de Deus. Você pode adorar a Jesus por isso. E Jesus diz assim: mesmo que vejam, eles que estão fora do círculo, mesmo que vejam o que faço, eles não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Pelo contrário, poderiam voltar-se para mim a ser perdoados. Mas Jesus disse-lhes: se vocês não entendem o significado desta parábola, olha só o que Jesus está dizendo para os discípulos, como então entenderão as demais coisas que eu quero revelar a vocês? O que Jesus queria dizer com isso é que ele queria dizer, na parábola que ele conta, a parábola do semeador, que existem 4 tipos de solos aonde a semente que o semeador, o plantador, o rurícola, o homem do campo, saiu para semear. Observe bem que Jesus, por usar a técnica de parábolas, ele agora conta uma história, porque parábola é isso, ele traz do contexto deles um conto, uma história, para que eles entendam. Por isso que Jesus disse: vem aí um semeador para lançar sementes sobre a terra. Então o que Jesus queria dizer é que ele estava ensinando para os discípulos que existem 4 tipos de solo aonde a semente irá cair quando o semeador semeia. Quantos tipos de solo, gente? Vou perguntar de novo: quantos tipos de solo? Por que 4 tipos de solo? E aqui eu quero começar a pregar, eu quero começar a ensinar você. Por que 4 tipos de solo e não 5? Por que 4 tipos de solo e não 6, ou 7, ou 10, ou 3, ou 2? Mas Jesus disse 4. Porque 4, o número 4, ele é um número de um alto e importante valor na Bíblia. O número 4, ele é um número ou um numeral de importância, porque o valor, o número 4, ele é associado. Se você quiser anotar, anote isso.
O número 4, ele é associado à criação, ele é associado à terra, ele é associado à totalidade. O número 4, ele representa estabilidade, 1. Ele representa ordem perfeita, 2. E ele representa a perfeição divina, 3. Observe que como o 4 é importante. Olha para mim, preste atenção. Será que alguém aqui já viu uma mesa de 3 pernas? Se você viu uma mesa de 3 pernas, a mesa estava quebrada. Será que alguém aqui já viu uma cadeira de 3 pernas? Se você viu uma cadeira de 3 pernas, é porque estava quebrada. O 4, ele simboliza, ele aponta para estabilidade. Observe como o 4 é importante. O 4, ele traz a impressão, ele traz a figura da estabilidade. E na Bíblia, se você procurar, se você ler a Bíblia, e quando eu falo procurar, não é procurar a palavra, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que o número 4, ele aparece em várias ocasiões, como por exemplo, 4 são os evangelhos, 4 são os cantos da terra, ou seja, os pontos cardeais. Quem se lembra disso da história, da aula de geografia? Norte, sul, leste, oeste. Os 4 também apontam para lá no livro de Apocalipse, os 4 seres viventes mencionados no livro de Apocalipse. O significado do 4 na Bíblia, ele funciona como um lembrete. Quando eu ver o 4 na Bíblia, é como se Deus estivesse dando um lembrete de que Ele, Deus, o Senhor, é o Criador de todas as coisas, e a sua criação é perfeita e ela é completa. O número 4, ele também é um convite à busca da estabilidade e a ordem divina em minha vida. O 4 estabiliza a minha vida. O 4, ele traz uma ordem, um equilíbrio na minha vida. Ele é um convite para a estabilidade, aos ensinamentos bíblicos e aos propósitos da palavra de Deus. Quando uma pessoa, ela está com a vida desequilibrada, quando uma pessoa está com a vida desestruturada, quando uma pessoa está com uma vida balançando de um lado para o outro, por vários motivos, quando uma pessoa está titubeando em 2 pensamentos, é porque não há equilíbrio nesse indivíduo. Olha só, porque o equilíbrio, ele é formado de 4 novamente. O equilíbrio, ele é formado pelo ato físico, o equilíbrio é formado de forma mental, e o equilíbrio é formado de forma emocional e principalmente de forma espiritual. 4 pontos são os pontos de equilíbrio na nossa vida. Ao homem, o equilíbrio vem do número 4. Por isso, Jesus disse que são 4 os tipos de terra que recebem a semente da palavra de Deus. Quantos são os tipos de terra que recebem? 4. E a Bíblia diz que o primeiro tipo de terra, ou o primeiro solo que recebe a semente cai nesse primeiro solo, que é o solo à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. Mateus 13, verso 4. Alguém pode ler para nós? Coloca na tela. Evangelho segundo escreveu. Coloque na tela, por gentileza, se puder. Mateus capítulo 13, verso 4.
Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram. E quando semeava, quem semeava? O semeador. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E o que aconteceu, gente? Vieram as aves e comeram-na. Olha, solo, terra, à beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem da palavra de Deus, quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus, mas não entende, mas não guarda a palavra, e não dá valor ao significado e aos ensinamentos que a palavra produz, é como uma semente que é lançada onde? À beira do caminho. O que acontece quando essa semente ela cai à beira do caminho? A Bíblia diz que o maligno vem e arrebata. Em outras palavras, o inimigo vem, leva, ele rouba, e o texto diz que ele é comido. Olha, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Essas aves é o símbolo do maligno. Ele vem, ele come, ele leva e rouba o que foi semeado, o que foi plantado, o que foi depositado, tal como o texto diz que as aves comem a semente que cai à beira do caminho. Por quê? Porque o solo à beira do caminho, gente, escute isso, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não creem na palavra de Deus. Semente lançada à beira do caminho são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não recebem-na no seu coração. É aquela pessoa que tem o coração duro, é aquela pessoa que tem um coração que não é receptível à palavra de Deus, é um coração de pedra. Você conhece alguém assim? Que você tem pregado para ele, pregado para ela há muito tempo e parece que nada acontece. É um solo que é aonde a semente foi lançada, que está à beira do caminho. Existem pessoas que ouvem o evangelho e rejeitam o evangelho, se opõem ao evangelho, ou simplesmente não querem, ou fazem de conta que não querem compreender o tema central do evangelho, fitando a sua fé em Cristo Jesus. Infelizmente, nesse caso, a semente que caiu à beira do caminho, essa semente, ela nem sequer chega a germinar na terra, porque ela não encontra lugar para germinar. Ou seja, quando ela cai nesse coração, que é o símbolo da terra, ela não encontra lugar no coração do ouvinte. E tem crente, escute o que eu vou dizer para você, que fica triste, e é normal, é natural de nós servos de Deus, discípulos, né, pregarem a palavra de Deus e querer ver o resultado imediato, mas como é o coração do indivíduo que está recebendo a semente da palavra de Deus? Ele pode ser um solo que está à beira do caminho. O segundo solo, a Bíblia chama o segundo solo, lá em Mateus capítulo 13, verso 5, de o solo pedregoso ou solo rochoso. Eu vou ler, diz assim o verso 5 de Mateus capítulo 13: e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Aí está um outro solo, o segundo solo, que mostra a superficialidade de onde a semente caiu.
solo pedregoso ou solo rochoso fala de pessoas superficiais. Veja o que o texto disse aí. Ele disse que, verso 5, não havia terra bastante. Em outras palavras, o texto está dizendo que não havia profundidade para a semente germinar. Solo pedregoso, gente, são ouvintes, pessoas que ouvem a palavra de Deus e não dão valor à palavra de Deus, e que impedem eles mesmos, eles próprios, impedem que a semente germine, que o evangelho crie raízes profundas no seu coração. São pessoas que até ouvem. É diferente o solo pedregoso do que o solo à beira do caminho. Por quê, pastor? Porque o solo pedregoso são pessoas que até ouvem, escute isso, a palavra de Deus com simpatia, que até ouvem a palavra de Deus e aparentam receber a mensagem da fé, da palavra, aparentam gostar do que estão ouvindo, são aparentes, são aqueles que nós chamamos de amigos do evangelho, são aqueles que nunca tomaram uma decisão por Cristo. Eles vêm à igreja, eles participam de reuniões, eles participam dos grupos, mas nunca se envolvem na sua totalidade. Por quê? Porque a palavra, a semente foi lançada num solo pedregoso e rochoso, são superficiais. E infelizmente, meus amados, existem esse grupo de pessoas dentro da igreja, vêm na igreja, mas não se firmam, vêm de vez em quando querem, quando decidem, eu não estou fazendo nada hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na igreja. São superficiais, não assumem compromisso com nada, não querem se envolver. E sabe o que eu já ouvi muito? Eu já ouvi muito alguns dizerem assim: eu não vou me envolver, porque eu estou evitando problemas e eu quero ser uma bênção. Eu sou uma bênção aqui mesmo no meu cantinho. Interessante que não é isso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo São Paulo disse na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, Paulo disse que fomos chamados para nos envolver. Paulo disse que uma vez que nós fomos chamados para cooperar, para estender a mão, para procurar ser útil na obra de Deus. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, pois nós somos o que? Está na tela, está fraco. Nós somos o que? Somos o que? Cooperadores de quem? Cooperadores de Deus. E tem pessoas que dizem assim: eu não vou fazer, porque vão dizer que eu sou chegado do pastor, ou pensam que estão fazendo por alguém, ou pensam que estão fazendo um favor a alguém. Quando você chega na igreja e vê que as coisas estão fora do lugar, não fique parado, comece a arrumar. Pense em se envolver, não chegue tarde, queira se estar envolvido, seja no círculo de oração, no trabalho dos irmãos, no trabalho de missão, no louvor, aonde quer que você se sentir útil, se envolva, porque Paulo diz que todos fomos chamados para ser cooperadores de Deus, e ele ainda diz mais: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Não fique de fora. Não seja um solo pedregoso. Não seja um solo rochoso. Não seja superficial. Não viva na periferia. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu gosto de ensinar e mostrar para você, à luz da palavra de Deus, os princípios que me regem, os princípios que me fazem tomar decisões. Alguém ouve o pastor falando: por que o pastor faz isso? Por que o pastor pede muito isso? O pastor é chato. E já vem ele falar de novo. E quando eu digo: gente, não senta lá atrás não, porque quem senta atrás está na periferia. Se envolva, esteja em oração, esteja participante, a não ser aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, porque nós temos uma equipe de diáconos que estão trabalhando, irmãos cooperadores estão trabalhando. Mas é o irmão que chega na igreja e procura o último banco. Se envolva, chegue para frente, esteja presente, dê glória a Deus, participe do culto. Aqui não é teatro, aqui não é um clube, aqui é uma casa de adoração. Você veio para adorar a Jesus, participe, levanta a sua voz, levanta a sua mão, sai do seu lugar, pule, grite e dê glória. Se envolva na obra de Deus. Amém, gente? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 5 agora, no verso 10, Paulo disse o seguinte. Paulo disse que todos, eu vou perguntar quem, gente? Eu vou perguntar de novo, quem? Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E isso aqui, se você não quiser usar a palavra crente, vamos usar a palavra discípulo. Todo discípulo, quantos? Todos. Quem é discípulo aqui? Eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo. Pastor, o que é o tribunal de Cristo? Olha, Paulo disse na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ele disse assim, ó: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, e o texto vai já esclarecer, para que cada um faça o quê? Receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo. Então quer dizer que quem não faz parte do corpo não vai estar presente nessa hora. Quer dizer que aquele crente que virou moda, graças ao bom e eterno Deus, que isso vem se desfazendo ao longo do tempo, porque maior é o poder de Deus na igreja do que as falácias, as mentiras de Satanás do mundo. Mas existem aí fora ainda um grupo que se chama os desigrejados. Eu não vou na igreja, eu estou assistindo pela internet. Às vezes eu não gosto nem de filmar, fazer live. Eu tenho uma certa resistência em fazer live. Muitos irmãos pedem: pastor, faz uma live, eu vou mandar para minha irmã, meu tio, minha mãe, meu pai lá no Brasil. A gente até faz, mas existem por aí, não somos nós, graças a Deus, não é você, mas tem um grupo por aí que fala: eu vou ficar em casa hoje, no culto de terça-feira eu vou assistir o culto de ensino, o culto de doutrina de casa. O que é isso? Está fora do corpo. Eles não querem se envolver. E Paulo diz assim, para que cada um, quando vocês entrar, quando eu entrar, gente, escuta isso, depois que nós participarmos, isso aqui não é aula de escatologia não, mas deixa eu dar um pouquinho para você. Depois que nós participarmos das bodas do Cordeiro, imagine uma festa, sentados àquela mesa, não sei o tamanho, mas imagino que seja uma mesa gigantesca, e ali haverá a maior confraternização dos santos. Vamos estar celebrando o Cristo vivo, aquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre, e vamos celebrar a Ele e com Ele. Vamos sentar à mesa, cear com Ele. Lembre que Jesus disse aos discípulos na última ceia, na última Páscoa, the last Passover, the last Sama Pesach, Ele disse:
Eu agora celebro com vocês, eu bebo com vocês, eu como com vocês, até o dia que vocês virão para o meu reino para celebrar comigo. Então nós vamos celebrar com Ele. Aguarde este momento, será o maior evento da igreja, será o maior banquete que será celebrado. É melhor do que qualquer churrasco que a gente faz na casa do irmão, porque lá eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, vamos ver aqueles que partiram com Cristo, nós vamos ver Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Abraão, e melhor ainda, eu vou celebrar e ver e cear com Jesus. Quantos podem adorar a Ele nessa noite? E depois do banquete da ceia, aí eu vou agora conjecturar isso, não é parafrasear. Parafrasear, gente, é quando eu pego um texto e falo com as minhas palavras o que o texto diz, mas agora eu vou conjecturar. Conjecturar é deixar a minha mente fluir com lógica na palavra de Deus, não é dar uma viagem aqui, viajar na maionese, mas é pela lógica. Então o texto me permite, eu imagino que, porque o texto não fala, mas diz que nós vamos todos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo. Então imagino que depois da ceia, das bodas, vamos nos afastar, vamos por uma sala, e ali vamos ficar aguardando essa cerimônia, esse cerimonial que Jesus, que Deus vai passar para cada um de nós, o que a Bíblia chama de galardões. Por que galardões? Pelas obras que foram praticadas. Hello? Obras praticadas. Alguém pratica alguma coisa de braço cruzado? Alguém pratica alguma coisa parado? Alguém pratica alguma coisa sem se mover? Então a Bíblia está dizendo: se locomova, se envolva, põe a mão no arado, se suje de terra. Ah, pastor, hoje eu estou todo arrumado, cheiroso. Sujar de terra é isso. Vai lá, pega uma caixa, monta tudo, soa, envolva na obra de Deus, trabalhe, e o fruto do seu trabalho vai ser recompensado por Deus. Porque ele disse: receberão de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Outro dia eu brinquei com um irmão aqui, uma família, um irmão e irmã, e eu disse: irmão, lá no céu, quando eu chegar lá, eu quero morar do lado da sua casa, porque o irmão é uma bênção, a família dele é uma bênção. E eu fui mais adiante, eu disse: você cozinha bem, eu vou bater na sua porta lá no céu. Falei: irmão, aquela comidinha gostosa. Porque no céu, gente, ah, pastor, vai ter então acepção de pessoas? No céu vai haver galardões. Então, você que está preocupado em juntar tesouros na terra, e a Bíblia dá orientação para não juntarmos tesouro na terra, mas a juntarmos tesouros aonde? No céu. Então isso me diz que quanto mais eu trabalhar para o Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 58, meus irmãos, sedes firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, porque sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quando eu chegar no céu, eu quero ter uma mansão maravilhosa. Por quê? Por causa do trabalho que eu recebi, que eu ofereci, que eu realizei enquanto eu estive na terra. Eu declaro na sua vida hoje que Deus vai te dar um espírito. Você vai sair daqui com um espírito de vontade de trabalhar. Vai procurar o líder do departamento, vai procurar o pastor Silvanir, vai procurar o pastor Eloilson do departamento de missões e vai dizer: o que eu posso fazer para chegar no céu e ter algo grande lá? Porque você vai começar a trabalhar. Trabalhe para o reino, faça obra para o reino, realize para o reino, não fique parado. Aproveite enquanto tem vida, aproveite enquanto tem saúde, e Deus te recompensará. E quantos dizem amém, Jesus? Tiago capítulo 1 verso 22 diz assim: Tiago 1, 22, sede praticantes
da palavra, está na tela, e não apenas o quê? Olha para o telão, gente. E não apenas ouvintes. Porque se você é só, olha o que o texto, olha o que o Tiago disse: sede cooperadores, a minha versão está praticantes, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A minha versão da ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago disse? Tiago disse que aquele que ouve e não pratica, ele é só ouvinte, ele está enganando a ele mesmo. Então, meu irmão, pare de enganar você mesmo, faça a obra de Deus. O pastor não precisa ficar ligando para você. Cadê você, meu irmão? Chegou? Cadê você, minha irmã? Você vai? Você posso? E tem pessoas que não dá para contar. Você vai fazer? Ah, vou. E na hora H não vai. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Diga para o irmão que está do seu lado: para de ser ouvinte apenas e comece a praticar. Solo pedregoso, cheio de pedra. O solo pedregoso também são aqueles que, quando enfrentam dificuldades, eles logo abandonam a fé. Você vai ver isso, olha. A semente é lançada no solo pedregoso. O solo pedregoso é aquele coração, é aquele indivíduo. Também falando ainda do mesmo sentido, continuando na mesma mensagem, no mesmo solo, são aqueles que, quando enfrentam, eles ouvem a palavra, mas ela caiu no solo, que é o coração, ele é pedregoso. O coração deles é aquele tipo de coração que, quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. Alguém conhece alguém assim? Não precisa apontar para mim, não precisa me falar quem. São aqueles que hoje estão, amanhã não estão. São aqueles que lhes falta firmeza, lhes falta compromisso, palavra, caráter, profundidade. E o pior, sabe qual é uma das características desse tipo de solo pedregoso? Eles são cheios de desculpas. Você pergunta: por que você não foi? Ah, meu irmão, porque, pastor, porque a cauda do meu papagaio, não sei o que lá mais, a gaiola, bateu o carro, furou o pneu. São cheios de desculpas. Estão próximas do evangelho somente por conta daquilo que lhes provém, daquilo que lhes satisfazem. Mas quando vem problemas, eles desistem, porque o sol é quente, e eles falam: eu não vou na igreja, está chovendo muito hoje, não posso ir à igreja. Eu, como alguns irmãos mais antigos, são dessa época, que não tinha nem carro para ir na igreja, e massavam barro mesmo. Os nossos jovens aqui, que nasceram aqui e poucas vezes foram no Brasil, desconhecem disso. E para a igreja amassando barro. Chegava lá com o pé sujo de barro, a barra da calça toda suja. Iam de bicicleta, lembra disso? Um pastor amigo meu gosta dessa expressão. Eles dizem assim: era da época do chinelo havaiana. E o chinelo havaiana, tanto de arrastar no chão, ele quebrava a pontinha. E como não tinha dinheiro para comprar o chinelo, ele colocava um grampo, um prego ali para segurar. Dificuldade para ir à casa de Deus. Porém, escute isso: até hoje existem pessoas que andam milhas e milhas, caminham milhas e milhas, vão de bicicleta, vão a pé, debaixo de chuva, de sol. Hoje Deus tem te dado um carro novo, um carro que você não conseguiria comprar no Brasil com o salário que você ganha lá.
e você faz pouco caso. Tem gente que mora do lado da igreja e não consegue chegar no culto na hora. Pastor, peraí, está pegando pesado. Não, é a Bíblia que está falando. É solo pedregoso, dá desculpa de tudo. Tudo que faz, tudo que ele quer é em prol de receber. Ele só faz para receber algo em troca. Tudo que ele faz, ele não se envolve com as coisas do reino. E aí, o que acontece com a semente quando cai nesse coração, nessa terra? Acabam secando. Secam os brotos, porque não tem raízes. Então todo aquele que hoje está, não precisa me perguntar, pastor, cadê o fulano? É solo pedregoso. Hoje está, amanhã não está, gente. E fica pulando assim, ó, pá, 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 de galho em galho. Não cria limo, jovens, não criem limo, criem raízes, porque quando vier a tempestade, só quem tiver raiz vai resistir. E eu quero que a palavra de Deus seja intrínseca no seu coração, para que você aprenda. Olha, o pastor me ensinou, se eu criar raiz, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir perseguição, pode vir luta, eu não vou sair do meu lugar, eu não vou sair da minha posição, porque eu estou arraigado na palavra de Deus. Quantos podem adorar a Jesus? Terceiro solo, solo com espinhos, ou um espinheiro. Solo com espinheiro são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, essa semente ela foi sufocada. Os espinhos sufocam a semente. E o que pode sufocar uma semente? O que é que pode sufocar essa semente? O que é que pode te sufocar quando você ouve a palavra de Deus e sente dificuldade, sente uma certa resistência, sente uma certa impossibilidade de se mover? Eu já ouvi muito isso, você também. Existem pessoas que dizem assim, usam uma frase muito conhecida: quanto mais eu oro, mais problemas me acarretam. Quando mais me santifico, mais problemas sobrevêm sobre mim. E a gente espiritualiza tudo e diz: é o diabo se levantando contra a sua vida, porque você está se santificando, porque você está vindo na casa de Deus, porque você está fazendo a obra de Deus. Nada disso, gente. A semente ela é sufocada de forma natural por espinhos. Se o espinho cresce, a semente ela é sufocada, e esse sufoco são preocupações diários, direto da sua vida, naturais, problemas, dívidas, doenças, enfermidades, acidentes e incidentes, vem te sufocando. Você até quer ouvir a palavra vem, a semente é plantada, ela começa a nascer, mas aí começa a ser sufocada. O problema vem aqui, surge um problema ali, alguém falou alguma coisa a colar, uma doença se levantou, o carro quebrou, alguma coisa aconteceu, alguém bateu na sua porta e levou uma má notícia, e você agora tem uma má impressão da igreja. Isso é ser sufocado. E o pior que o texto diz, que esse sufoco dos espinhos, ele é causado pelos prazeres da vida. Trocam a semente da palavra de Deus pelos prazeres efêmeros, prazeres passageiros. E esses têm inclinações geralmente gananciosas, porque não geram, não dão frutos, porque vivem para satisfazer os seus próprios interesses. Agora preste atenção, que eu vou correr aqui por causa do horário. Escute isso, isso aqui é muito sério e muito importante. A palavra no contexto original grego, porque está no Novo Testamento, olha aqui para mim. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Em qual língua foi escrito? Em qual língua foi escrito?
O Novo Testamento foi escrito no grego. Qual língua foi escrita? No grego. No contexto original da palavra, no grego original, a palavra espinhos ou espinheiro é acanthás, que tem o sentido, olha aqui, que tem o sentido da palavra coroa ou coroado de. Acanthás, espinho, espinheiro, que aponta para coroa ou coroado de. Olha aqui, quando alguém se torna um rei, observe isso, que Jesus disse que os espinheiros são sufocados pelos prazeres da vida. Quando alguém se torna um rei ou uma rainha, o que é colocado na cabeça do rei ou da rainha? Uma coroa de quê? Fale, uma coroa de ouro. Agora observe isso. Quando Jesus é preso, quando Jesus é levado para, eu disse aqui numa das minhas mensagens, para a fortaleza de Antônia, e depois de ali eles baterem nele, o que é que eles colocam na cabeça de Jesus? O que é que eles colocam? Uma coroa de acanthás, uma coroa de espinhos, de espinheiros. Eles vão lá no pé de espinho, não sei se fala assim, no espinheiro, e colhem os espinhos, fazem ali, ornamentam uma coroa, encaixam na cabeça de Jesus. Se eles de fato, escute isso, porque eles estavam dizendo assim: tu és o rei dos judeus, vamos coroar Jesus e Yeshua, the Melech of Haolam, o rei dos judeus, o rei do universo. Se eles de fato quisessem coroar Jesus como rei, porque ali eles estavam zombando de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, eles não colocariam uma coroa de espinho, mas sim colocariam uma coroa de quê? De ouro. Porque o símbolo da coroa de espinhos é isso, é um símbolo de humilhação, é um símbolo de algo passageiro. Veja o que o texto diz aí, verso 6, verso 5: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Agora o 6: mas vindo o sol queimou-se. O 7: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O espinho sufocou. O símbolo da coroa de espinho é um símbolo de sufocamento, de humilhação, de algo passageiro, uma falsa sensação de riqueza. É o que eles queriam que Jesus mostrasse para eles, porque se Jesus estivesse com uma coroa de ouro, eles diziam: lá vem o rei dos judeus. Mas quando eles olham para Jesus, e veem uma coroa de espinho na cabeça dele, eles não apenas estavam judiando, prejudicando, machucando Jesus, mas eles estavam mandando uma mensagem. Por isso que eu digo assim: cuidado com a mensagem que você está mandando por aí, na internet, no Facebook, com a sua atitude. Atitudes demonstram mensagens, e os gregos e os romanos sabiam muito bem que acanthás, ou espinhos, ou espinheiro, representa a falsa riqueza, a falsa grandeza, a falsa nobreza, porque tinham desejo por ambição, ganância e paixão. Enfim, o amor por tudo não estava em Deus. E como os romanos queriam zombar de Jesus, eles colocaram na cabeça dele uma coroa de acanthás, uma coroa de espinhos. E o coração que foi lançado a semente, que caiu aonde há espinhos, é aquela pessoa que escutou a mensagem da palavra de Deus, mas não deu ouvidos aos seus próprios interesses, deu ouvido às suas próprias paixões momentâneas, não permitindo que ele cresça em você. Para que Jesus cresça em mim, eu preciso diminuir.
Para que eu me encha, eu preciso me esvaziar. Para que Ele me molde, eu preciso ser quebrado. Essa é a proposta do Evangelho. E, por fim, solo fértil. Diga comigo, solo fértil. Observe que a semente é a mesma. Não houve mudança na semente, houve? Alguém viu alguma semente diferente? O que que mudou? O que que mudou? O solo. Tivemos aqui 4 tipos de solo. E lembra que eu disse no início que o 4 é o equilíbrio? Até no ensinamento das parábolas, Jesus vem ensinando com equilíbrio. Por isso, pastores, pregadores, ensinadores, se a Bíblia não diz, não tente tirar da Bíblia palavras que ela não disse. Pregue com equilíbrio, pregue a palavra, ensine a palavra. Solo fértil. Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e receberam-na com fé. Para receber a sua palavra é só pela fé, é somente pela fé. São pessoas que têm um coração honesto, sincero, reto, e pessoas que querem dar frutos. São só esses tipos de pessoas, esse tipo de pessoas que vai ouvir a palavra e vai recebê-la. Por que muitas vezes dentro de do mesmo ambiente a gente prega a mesma semente, a mesma palavra, e nem todos recebem conforme a palavra merece ser recebida? Porque algum caiu à beira do caminho, outro caiu nos pedregais, raso, não gera nada, não tem raiz, não tem alicerce, não é moldado, não tem perseverança, se insatisfaz fácil, reclama de tudo. Terceiro, espinhoso, é sufocado pelos problemas. Os problemas, escute isso, jovens, os problemas não foram feitos para nos sufocar. Os problemas são permitidos por Deus para nos moldar. Quando eu passo por um problema, não é Deus dizendo que está me sufocando, porque quem está sufocando não é Deus, é o inimigo que quer sufocar você. Então, quando o problema vier, não saia por aí desistindo, abandonando tudo. Nós precisamos amadurecer como igreja, como líderes, como cristãos, e a gente usa essa palavra, mas como discípulos, né? Para saber que não é por pouca coisa que eu vou parar, não é por pouca coisa que eu vou desistir, não é porque alguém não me cumprimentou na porta da igreja que eu não vou voltar mais, não é porque o pastor não me liga que eu não vou na igreja, não é porque eu não faço parte do grupo do círculo de oração que eu não vou voltar ali mais, não é porque eu não canto, não faço solo ou não toco, eu não vou lá mais, não é porque eu não faço parte do teatro, da coreografia, dos jovens ou do ministério de evangelismo que eu não vou ali, não me envolvo. É porque o seu coração ainda não é um coração aberto para entender o seu lugar no reino, porque quando você entender, você vai frutificar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E para quem recebe a palavra existe uma recompensa. Diga comigo, recompensa. Para essas pessoas, o evangelho de Jesus, ele é bem incorporado, ele chega chegando, ele chega mesmo, ele aceita de verdade. Alguém me disse certa vez, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, que quando uma pessoa ela é muito dada a um tipo de religião, seja ele catolicismo ou qualquer outra coisa, ele é muito devoto. Conhece alguém assim? A gente diz, fulano tal, ele é católico de pé roxo. Lembra dessa expressão? Ele é católico mesmo. Ou ele é assim, ou ele é assado. Quando ele se converte ao evangelho, ele se converte de verdade, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade. E quem é devoto numa outra religião é porque não encontrou a verdade, porque quando encontra a verdade,
verdade. Ele diz: essa é a verdade, a tua palavra é a verdade, e ela me faz frutificar para a glória do nome do Senhor. Para essas pessoas existe recompensa. Nessas pessoas o evangelho é bem apresentado, é bem incorporado, e nessas pessoas o evangelho ele pode crescer e produzir muitos frutos. Diga comigo: muitos frutos. E Jesus disse, foi Jesus que disse, que aquele que ouve a minha palavra e aceita é um solo fértil. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, que o meu coração seja um solo fértil. Jesus disse que aquele que tem o coração como solo fértil, a sua colheita será de 100, outro de 60 e outro de 30. O que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer que são muitos os frutos que vão ser produzidos por causa da boa semente. Diga comigo: boa semente. A palavra de Deus é uma boa semente. E observe que o texto diz: uma produz 100, uma produz 60 e outra produz 30. Jesus queria dizer que são aquelas pessoas que produzem frutos em diversas proporções. Uns produzem muito, uns produzem na totalidade. É aquele indivíduo que ele está tão cheio de Deus que nada pode tirar o foco dele. Ele está tão fitado na palavra de Deus que ele pode ouvir qualquer conversa, que conversa nenhuma vai tirar ele da posição dele. Ele corta reto, como dizia o meu sogro. Ele tem a palavra e a palavra está nele. Ele fala a palavra, ele come a palavra, ele dorme com a palavra, ele se alimenta da palavra, ele vive a palavra, ele transpira a palavra. Tudo dele é a palavra, e tudo quanto ele colocar a mão, guess what? Vai prosperar, vai produzir na totalidade, porque ele está firmado na palavra de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor Jesus? Eu quero louvar com você, fica de pé comigo. Eu quero louvar com você esse último corinho que nós cantamos. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Levanta a sua mão e diga: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra me vivifica, a tua palavra me restaura, a tua palavra ela me transforma. Levanta a mão e adore. Levanta a sua mão e adore enquanto o grupo de louvor se prepara. Levanta a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir, cortar por dentro e por fora. Levanta a sua mão e adora, 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 adora o nome do Senhor. Amém, gente? Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Nós vamos encerrar. Eu quero dizer para você que até aqueles que recebem a palavra de Deus e o seu coração é um solo fértil, escute isso, até aqueles que recebem a palavra de Deus, mesmo seu coração sendo fértil, não vai ter problema com beira do caminho, ave nenhuma vai comer, não vai ter problema com pedregulho, vai ter raiz, não vai ter problema com espinheiros, não vão ser sufocados. Mas mesmo o coração fértil, nós precisamos tomar um cuidado. Jesus disse: aonde está isso, pastor? Eu não vi. Ele disse aqui, ó: aqueles que recebem a palavra e ela cai no seu coração, e o seu coração, a sua terra é boa, uns vão produzir 100, outros vão produzir 60 e outros vão produzir 30. Jesus estava dizendo: tem pessoas que vão ouvir, receber, mas não vão conseguir produzir na sua totalidade. Sabe por quê? Porque Jesus não é carrasco.
Jesus não é ditador. Alguém aqui é obrigado a servir Jesus? Alguém colocou aí uma garrucha na sua cabeça? Vai, porque senão você vai morrer. Outras heresias e seitas fazem isso, obrigam a servi-la. Por isso nós temos o que a Bíblia chama de livre-arbítrio, liberdade. Alguém disse assim, Deus, escuta isso, que isso aqui é sério e é teológico. Alguém disse, Deus poderia ter acabado com o problema do mundo há muito tempo. Deus poderia ter banido Satanás, eu não poderia estar sofrendo isso, o que o mundo sofre, está passando. Mas sabe por que você está passando, nós estamos passando, o que estamos passando e a terra passa? É porque Deus está me dando liberdade de escolher. Porque se Ele acaba com tudo, Ele seria um carrasco. Ele seria, não vou dar ao Moisés o direito de escolher, eu não vou dar ao Davi o direito para ele escolher se ele quer me servir ou se ele não quer me servir, mas ele diz, eu vou permitir que o mal exista, para que o diabo saiba que quem me serve, não serve obrigado, mas serve por amor, e se Jesus me amou, Ele me amou de verdade. Eu senti Jesus aqui. E aí ele diz, até aqueles que me aceitam, recebem a minha palavra, se não se esforçar, não vai produzir na totalidade, vai produzir 60. Se não conseguir produzir 60, vai produzir 30. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, bom seria que todos produzissem na totalidade, lá em cima, o sarrafo lá em cima. Mas ele disse, que você produza 100, que você produza 60, que você produza 30, mas que você não pare de produzir. Ou seja, o que vier a minha mão para fazer, eu vou fazer. Eclesiastes capítulo 9, tudo que vier a tua mão para fazer, faça, seja pouco, seja mediano e seja muito, faça para a glória de Deus. E quantos podem louvar a Jesus? Põe a mão no coração e diga assim, Senhor, tá fraco, hein, gente? Vou pagar um churrasco para vocês dão glória mais forte aí. Diga assim, Senhor, eu recebi a tua palavra, e a tua palavra é a semente, e ela não é só a semente, mas ela é a boa semente. Agora, Senhor, tem uma coisa, o meu coração não é beira de caminho, o meu coração não é beira de estrada, o meu coração não é pedregulho, e o meu coração não é espinheiro, o meu coração é um solo fértil. Então frutifica em mim a tua palavra é a verdade. Quantos podem levantar a voz e adorar a Jesus? Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, eu profetizo, eu libero sobre esta igreja, uma igreja de solo fértil, de coração frutífero. Qualquer porção ai, senti Jesus aqui, viu? Eu senti Jesus aqui, hein? Qualquer porção da tua palavra que cair no meu coração vai frutificar para a glória de Deus. Eu vou produzir para o reino. Diga comigo, eu vou produzir para o reino, eu vou produzir para o reino, eu vou produzir para o reino de Deus. Diga para o seu irmão assim, irmão, diga de novo, irmão, produza para o reino de Deus. Amém, gente? Dê uma forte salva de palmas para Jesus.